Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anita Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anita Deac. Olá, sou Paulo Salvetti. Bem, viemos novamente com construção de personagem, né? Vocês vão reparar que todos os episódios de construção de personagem têm a mesma cor do negocinho quadrado, que agora eu não sei o nome daquilo. Vocês podem acompanhar ali pela lista. Aquele negocinho lá. Aquele negocinho lá, a capa do episódio. Então, quando for construção de personagem, vem com a gente, que a ideia é a gente ajudar um pouco vocês a construírem os seus personagens. E hoje viemos aqui para falarmos de interioridade. Sim. Como construir a interioridade dos personagens. Hoje no nosso 30º episódio, Anita Deac, 30 semanas aqui reunidos. Acho bonito. Que balzaquianos! Balzaquianos, verdade. Nossa, já estamos entrando, né, no momento adulto total, né? Depois dos 20, maduros, toda né? meio que experimentação. Maduros, amigos. Imagina quando a gente fizer 50. Que fino. Ó, acho que a gente chega a 50 nesse ano ainda, hein? Não, com certeza. Chega esse ano ainda. Que loucura. Pois é. Que loucura. Bem, falando de interioridade, eu peguei um conceito aqui que eu mesma desenvolvi. Para mim, interioridade é você exibir com palavras as vísceras do psiquismo do personagem em movimento. Ou seja, essa interioridade ela tem que ter um movimento, ela não pode ser fixa. E por que eu coloco isso, né, Paulo? Porque eu percebo que o mais comum, sobretudo dos escritores iniciantes, é ir pela entrega. Então, até trouxe uns exemplos bem simples aqui, ó. João estava triste, João era uma pessoa autoritária, isso na terceira pessoa. Eu sentia tristeza por saber que ela não ia mais voltar para mim, isso em primeira pessoa. Frases, né? Em nenhum desses casos, a tristeza pulsa. O leitor não infere essa tristeza, ele só recebe passivamente essa informação. Então, a tristeza, nesse caso, ela é rígida, ela não acontece em cena, ela não acontece no movimento. E para você criar interioridade do personagem, você tem que usar as palavras para construir esse movimento, né? Eu acho que essa ideia aí de movimento que você traz é fundamental, né? Porque tem uma coisa da interioridade que acho que é importante, que é nenhuma interioridade é estática, né? Ela não tem nunca uma possibilidade de a gente atingir alguma coisa que é do interior, sem considerar que o interior é sempre um movimento, é sempre uma guinada de perspectiva, é sempre alguma coisa em construção, né? É sempre um vir a ser, é sempre... Então, essa ideia de que está em movimento é fundamental. E, de fato, né, essa coisa do... Como é que a gente muitas vezes chapa, né, nessas descrições que já diz, como você colocou aí nos exemplos, muitas vezes apoiado ainda nos advérbios, né, de modo, né? Então, ele chegou tristemente, ele entregou a carta alegremente, né? Como isso chapa a possibilidade de você enxergar interiormente, porque você já diz, né, de um modo estático, né, sem esse movimento aí que você está prevendo. Exatamente. Aí você pode ter a construção pela cena, né? Que é você realmente construir uma cena em que o leitor possa inferir essa tristeza. E tem também a questão do pensamento, né? O pensamento do narrador, do pensamento do personagem, quando você está colocando ali. E aí tem alguns perigos, Paulo. Um dos perigos é, por exemplo, a autoconsciência demais. Então, aquele personagem explica tudo que sente, por que sente, porque age de determinada maneira, ele explica e analisa o que aconteceu. Então, quando ele vai contar uma cena do passado, não é uma aproximação do leitor à cena, é uma explicação e uma análise do que aconteceu. Então, tem uma técnica, isso aqui eu também falo mais com exemplos, logicamente, em curso, gente, porque é impossível, né? Aqui eu só consigo falar algumas coisas, mas exemplo mesmo é só curso, tá? Que é a técnica do resumo, né? Você resume uma situação. E a técnica do resumo e da enumeração de ação, vou dar um exemplo de enumeração de ação aqui. Então, ele me bateu e eu fiz isso, ele fez aquilo, ele fez aquilo. Isso é um resumo de ação. Você coloca uma série de ações enumeradas para resumir. Isso também pode afastar o leitor da cena. Por quê? Porque o resumo da vida, o resumo das coisas, a vida ela tem que acontecer, a vida daquele personagem tem que acontecer
No livro, se o autor só usa resumo e enumeração, pode ficar superficial. Às vezes a gente acaba usando, né? Porque, enfim, não precisa tudo ser muito detalhado, mas é importante que tenha essa mescla das duas coisas, né? Quer dizer, às vezes quero resumir uma coisa, quero contar, quero dar uma dinâmica a uma coisa talvez menos importante, mas tem um recurso que a gente já comentou dele aqui, que é fundamental, que é a gente colocar a descrição, né, das coisas, das ações, ou dos acontecimentos, né, em forma de ação, em forma de vivência, né, eles sendo vivenciados. É muito diferente eu dizer que, por exemplo, ele foi, abriu a porta, colocou as compras no balcão e tomou água, né? Então fiz ali uma sequência de 3 coisas. Nessa sequência de 3 coisas eu consigo ver simplesmente, né, um panorama de coisas que aconteceram. Agora, quando a gente está entrando aqui no campo da interioridade, né, e talvez a gente queira mostrar alguma angústia que está passando, né, em torno dele, quer dizer, essas ações prosaicas, o modo de contá-las, elas também já podem prever, né, um pouco dessa sensação, dessa experiência do que o personagem está vivendo, né? Então, essa própria narração das mesmas ações, né, abrir a porta, colocar as compras sobre o balcão e tomar água, ela pode já também ser tomada por esse clima, por essa sensação do que ele está vivendo, né? Então, por exemplo, sei lá, uma dificuldade de achar a chave para abrir a porta e quando abre a porta, alguma compra cai ali na porta antes de conseguir colocar o balcão e vai tomar água e não tem água no filtro, acabou. Então, enfim, tem modos de contar a ação que você pode vivenciar um pouco essa experiência interior que o personagem está tendo ali no momento, né? Total. E eu acho que a questão do resumo e da enumeração, ele tem que ser balanceado, né, com o aprofundamento na interioridade do personagem e você pode, logicamente, usar resumo e enumeração para avançar o enredo também. A grande chave é você colocar intenção nas coisas que você faz, né? Os seus resumos e enumerações tem que ter uma intenção, ou pelo menos você tem que perceber quando aquele resumo e enumeração, quando é uma escolha ruim, porque quando é uma escolha ruim? Quando vira um padrão viciado em construção, então tudo você quer resumir e enumerar, e aí você perde a questão da interioridade, porque você acha que se você der uma pincelada em várias ações, ou você fizer várias entregas sequenciais, com isso você está construindo personagem, e não, né? Isso acontece muito nos escritores iniciantes com o trabalho de memória, quando é um personagem em primeira pessoa em memória, lembrando da vida passada. Acontece muito da pessoa sentir necessidade de colocar esse personagem para analisar, para resumir. Então é muito comum. E aí, na primeira pessoa, né? Memória na primeira pessoa e na terceira pessoa também, porque não é, Paulo, pela minha experiência como editora, não é uma questão de foco narrativo. Não é. Esse mesmo erro de entrega, de enumeração demais, de resumo demais, ele acontece tanto na primeira pessoa quanto na terceira pessoa. E aí é muito doido, porque às vezes eu pego textos de iniciantes que têm uma primeira pessoa, que ele poderia usar as vantagens desse personagem estar contando a partir de si, mas que vira uma primeira pessoa muito próxima à neutralidade da terceira. Olha que viagem. E aí não funciona, né? Aí não funciona, porque existem vantagens para você escolher uma terceira, existem vantagens para você escolher uma primeira, e você tem outras possibilidades maravilhosas, né? O exemplo que eu dou no curso, aliás, gente, quem tiver interesse no curso, meu e-mail está na descrição do episódio, eu vou abrir outro na segunda semana de novembro. Então, quem quiser, manda lá, porque da última vez esgotou em 1 dia e meio, tá? É um curso de 3 meses, com muita produção de texto. Com exemplo de tudo isso, tudo que eu venho falando aqui no podcast, lá a gente acompanha grandes autores com exemplos específicos, né? Mas voltando aqui, a gente tem, por exemplo, uma possibilidade da terceira pessoa aproximada do Flaubert, que é um dos exemplos que eu dou lá. Então, o Flaubert, ele tem uma aproximação em Madame Bovary dos personagens que ele se aproxima bastante. Então, não é porque é a terceira pessoa neutra que você não vai se aproximar do personagem, você pode se aproximar. E aí tem as técnicas específicas de como o Flaubert faz isso, né? Então, quando a gente está falando de construção de personagem e de interioridade, tem uma chave que vocês precisam entender que é a seguinte, é a aproximação. Qual é o grau de aproximação e como eu vou exercer essa aproximação dependendo do foco narrativo que eu escolho.
Também estava pensando que a interioridade, na verdade, me parece que é uma questão de perspectiva, né? Porque, de algum modo, a gente vai trabalhar a interioridade na nossa obra, né? Então a gente vai ter que escolher que tipos de interioridades a gente vai trabalhar de um modo geral e de modos específicos, né? E isso vai ter muito a ver com a perspectiva. Então, a perspectiva vai ter a ver com foco narrativo, né? Quer dizer, se eu escolho um narrador em primeira pessoa, eu já defini ali uma perspectiva. Quer dizer, eu vou conhecer a história a partir da boca daquela personagem, daquela pessoa, daquela figura que é quem está enunciando, né, todo o romance ou o conto. E isso já define uma perspectiva, quer dizer, é muito diferente o modo como eu vou contar uma história e como qualquer outra pessoa vai contar essa história. Então, qual é a particularidade dessa pessoa? Quais são as questões subjetivas dela que eu consigo explorar, descobrir primeiro e depois explorar por meio de recursos tanto sintáticos, né, desde a escolha lexical, mas também em relação ao foco, né, o que ele está olhando, como que ele olha, como que é a forma de ver o mundo, qual que é a visão de mundo. E quando a gente tem um narrador em terceira pessoa, então aí já tem uma outra perspectiva, né, um outro modo de enxergar que já não é mais, não depende exatamente da exploração da subjetividade, né, de onde parte a história, né, que é essa pessoa olhando para aquelas situações, né, mas tem esse narrador que pode estar eventualmente mais aproximado desse ou desse personagem, que também é uma das vantagens, por exemplo, da narração em terceira pessoa, quando a gente pensa em aproximações, é isso, né, que você pode estar próximo de vários personagens, então você pode conseguir fazer mergulhos interiores, talvez numa multiplicidade maior de personagens. Mas além disso, da questão do foco narrativo, acho que tem uma questão de perspectiva ainda quando a gente pensa em interioridade, que é essa questão do leitor, né? Então tem esse modo de pensar o personagem, né? A interioridade do personagem, mas também eu acho que tem outros jogos, né, que estão envolvidos. E aí tem a ver tanto com a construção de personagens, com a construção de enredo, com a construção de estilo e com a própria questão que é a obra, né? Quer dizer, essa questão que é seu livro é sobre o quê, né? Sobre o que é essa história, qual que é o ponto dessa história. Mas acho que também tem uma perspectiva de jogo de interioridade que é como é que você vai jogar com o leitor e vai permitir que o leitor também faça, né, mergulhos íntimos. Ah, sim, eu sempre insisto na questão do estudo, né, para tirar a literatura dessa coisa só da inspiração, porque dentro de uma terceira pessoa também, às vezes falar terceira pessoa, o pessoal acha que é uma coisa só, né? A gente tem o neutro, a gente tem terceira pessoa neutra, a gente tem intruso, a gente tem narrador observador, a gente tem narrador personagem. Então, tudo isso, como você disse, são perspectivas diferentes, são focos diferentes, com as suas especificidades, né? Com as suas restrições ou ampliações, né? Porque o onisciente neutro, por exemplo, ele sabe de tudo, né? O que está acontecendo com vários personagens. Então, é de fato uma abordagem completamente diferente. E eu queria insistir numa coisa que assim, o iniciante, às vezes até o profissional mesmo não pensa nisso, que é a questão da aproximação, ela não tem a ver só com foco narrativo, porque você pode ter uma primeira pessoa distanciada da própria interioridade de propósito também. Isso pode ser simplesmente que o autor não conseguiu construir uma interioridade. Ou você pode, por exemplo, ter um personagem que tem dificuldade com a própria subjetividade, e você pode colocar isso na linguagem e vai ter que tomar cuidado também com esse equilíbrio entre mostrar uma característica de personalidade do seu personagem. Então, se ele tem dificuldade de lidar com uma coisa que ele fez, por exemplo, talvez ele não fale sobre essa coisa tão claramente no livro. E aí você vai mostrar a dificuldade dele. Ao mesmo tempo, isso tem que ser muito bem construído, porque se você trava completamente, se você restringe completamente, como é que você vai construir a interioridade? Então, eu acho muito maravilhoso isso, né? Como é que você brinca de Maravilhoso. mostrar e esconder, respeitando a personalidade desse personagem. E no caso da terceira pessoa, né? Que existe essa crença, muito acho que de falta de estudo mesmo, de achar que a terceira pessoa, teoricamente, é mais distante, né? E eu tô colocando aqui as tantas possibilidades da terceira. E a terceira pode ser super aproximada. Eu dei o exemplo do Flaubert e a gente tem também o exemplo do Graciliano Ramos em Vidas Secas, né? Como em cada capítulo ele vai se aproximar
assim, a Vitória, enfim, dos personagens e vai inclusive entrar na mente delas, né? Falando nisso, Paulo, o que que você acha da gente chamar o nosso primeiro convidado? Acho ótimo. Ele já se apresentou ali, mas eu vou falar mais algumas coisas aqui que faltaram os livros, ó. Ele é o Flávio Ricardo Vassoler, ele é autor de O Evangelho segundo o Talião, Tiro de Misericórdia, Dostoiévski, a Dialética, Fetichismo da Forma, Utopia como Conteúdo e Diário de um Escritor na Rússia. Então vamos lá, Flávio Ricardo Vassoler. Olá a todos e a todas que acompanham o podcast literário. Meu nome é Flávio Ricardo Vassoler. Eu sou escritor, professor e youtuber. Fiz meu doutorado em literatura russa, estudando a obra de Dostoiévski, junto ao Departamento de Teoria Literária e Literatura Comparada da Universidade de São Paulo. E fiz um pós-doutorado em literatura russa junto à Northwestern University, que fica em Evanston, cidade ao norte de Chicago, ali nos Estados Unidos. Eu tenho um canal no YouTube que traz o meu nome, Flávio Ricardo Vassoler. Convido a todos e a todas ali para se inscreverem. E a Anitta me convida aqui, me pede que eu fale sobre a caracterização da interioridade das personagens da literatura russa. Essa é uma tarefa hercúlea, né? Porque a grande literatura russa do século XIX, que é chamada entre os russos de Zolotoy Viek, o século de ouro, traz uma série de tomadas de posição que seriam muito importantes para a configuração da literatura no próprio século XX. Então, como eu estudei o Dostoiévski, eu vou escolher falar sobre Dostoiévski, e eventualmente eu trago aqui lives do Tolstói e de outros autores, para tentar mostrar como é que se pode fazer uma ponte entre essa grande literatura russa, essa grande obra de Dostoiévski, e aspectos que seriam explorados nas vanguardas ali das primeiras décadas do século XX. Vamos lá. Dostoiévski, muitas vezes, foi tido como um autor que escrevia mal, porque havia muita reiteração de palavras. Dostoiévski tinha problemas financeiros, então era muito premido pelo tempo, recebia adiantamentos dos editores, e aí tinha que entregar ali a toque de caixa muitos textos. Esse é um dos aspectos que podem explicar aspectos estilisticamente desconexos por vezes nas obras de Dostoiévski. Mas certamente um autor dessa envergadura, com uma obra tão significativa, não pode ser reduzido a um fator desse tipo. E aí é interessante que Dostoiévski, na sua imersão psíquica, na tentativa de captar a gramática, a sintaxe da própria crise, dentro da crise, fazendo com que narradores, mesmo não sendo narradores em primeira pessoa, ou seja, aqueles que coincidem com a estrutura mesma da personagem, com a voz mesma da personagem, que os seus narradores em terceira fossem narradores com uma posição extremamente lábil e oscilante, tendo muita empatia e fundindo muitas vezes as suas perspectivas, as suas vozes, à crise das personagens. Então, a interioridade dostoiévskiana é uma interioridade caótica, é uma interioridade agônica, é uma interioridade de fluxos, de idas e vindas, de reiteração de palavras, como nós, quando estamos chorando, quando estamos sofrendo, quando estamos deparando ali com momentos muito trágicos, tristes, de incongruência, de incompreensão, e tentamos ali propor uma narrativa para nós mesmos, para tentarmos lidar com aqueles momentos, não conseguimos, e só aquilo que nos resta é um punhado de escombros, é um punhado ali de estilhaços. Daí essa dimensão de que Dostoiévski, por exemplo, nas crises convulsas de Rodion Romanovich Raskolnikov, ali em Crime e Castigo, ia propor justamente que a personagem que havia cometido um duplo homicídio deveria expressar a si mesma, deveria trazer suas próprias vozes, caminhando ali sem curso pela São Petersburgo lúgubre pós-assassinato, ela deveria expressar em fluxos de consciência radicais. Vejam, esse não é um expediente muito comum, aliás, nada comum à literatura do século XIX, que muitas vezes se propunha a representação como reapresentação da realidade num conceito de realismo sobre o qual a gente teria muito
muito a dizer e muito a questionar. Mas Dostoiévski, se nós pensarmos nesses fluxos de consciência do Raskolnikov e também nos prenúncios de epilepsia do príncipe Mishkin e o idiota, ele traz ali um fluxo de consciência que seria levado às últimas consequências, por exemplo, na literatura de um James Joyce, no seu Ulisses, e também em As Ondas, da Virginia Woolf, sem mencionar a nossa própria Clarice Lispector aqui no Brasil. Então, quando a gente pensa a literatura dialogicamente, a configuração da interioridade em crise, agônica e caótica em Dostoiévski dá uma dimensão para que nós pensemos no devir mesmo da literatura, nesses expedientes que expandiram tanto o conteúdo quanto a forma de expressão da literatura. Eu agradeço aí o convite para poder falar sobre esse aspecto de interioridade, da configuração das personagens. Muito obrigado, Anita, e volto a convidar a todos e a todas vocês para se inscreverem no meu canal do YouTube, Flávio Ricardo Vassoler. Logo, no dia 14 de outubro, a Anita estará lá para nós conversarmos sobre Fernando Pessoa e Guimarães Rosa. Vai ser um prazer recebê-la. Um abraço a todos e a todas. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Olha que interessante, né, que o Flávio vai trazer para ele do estudo do Dostoiévski. Eu acho que ele fala até na pronúncia russa do Dostoiévski, né? Eu já me acostumei a usar o O Sim. mesmo para Dostoiévski, então vou falar Dostoiévski. Mas ele fala, inclusive, uma coisa que, logicamente, eu também percebi, muita gente percebe, a questão da repetição. E a questão da repetição, eu penso que ela também constrói o modus operandi do pensar do Raskolnikov, né? A gente tem que pensar isso também, né? E que tem a ver, logicamente, com o que ele escrevia para os editores da encomenda e tinha que produzir bastante. Mas, de fato, foi muito maravilhoso esse livro, né? Eu amo Crime e Castigo. E realmente tem um rompimento ali, tem uma nova proposta, né? Como ele mesmo disse, que vai ser aprofundada no século XX. Por quê? Porque essa coisa do século XIX, que tinha muito recurso da entrega da interioridade na maioria dos livros, tá? A gente tem Flaubert, que eu acho que Madame Bovary, se eu não me engano, é do século XIX, então é uma exceção aí. Século XIX. Isso, então é uma exceção. Mas o Dostoiévski, ele vai trazer essa questão da interioridade integrada ao pensamento também, né? Do Raskolnikov. Eu gostei muito quando ele coloca interioridade em crise, agônica de Raskolnikov. E aí, o que acontece? Por que é tão maravilhoso? Porque essa interioridade em crise agônica, ela acontece enquanto o livro acontece, enquanto Raskolnikov percorre São Petersburgo. E é por isso que o personagem é vívido, porque está acontecendo enquanto a gente lê, cara. Esse livro é maravilhoso, né? E sabe que assim, eu não tinha. Eu acho que eu não tive esse dado aí do Dostoiévski que ele trouxe, de que ele, enfim, tinha que escrever muito e isso acabou criando, né, essa coisa das repetições e tal, porque para mim essas repetições, elas são Dostoiévski também. Eu acho que isso daí tem total a ver com tudo aquilo que está acontecendo, com aquele clima. Inclusive o Flávio falou uma coisa legal, que é essa coisa da imersão psíquica, né, na busca de captar uma sintaxe da crise na própria crise. E eu acho que, por exemplo, a repetição tem tudo a ver com isso. A sintaxe, o que seria uma sintaxe da crise na crise? Né? Seria uma tentativa de buscar uma sintaxe que, de algum modo, dê conta, em linguagem, daquela situação que está acontecendo. Né? Então, toda aquela angústia, todo aquele conflito, de algum modo, também está ali construído em sintaxe, né? Não só a sintaxe criada para que a gente conheça esse fato, mas ela própria sendo a crise também. Né? Então, nesse sentido, a repetição me parece um recurso excelente, né, naquele caso, porque ela também vai ajudando a compor, né, toda aquela situação que está acontecendo. E você falou uma coisa legal, Paulo, que você falou dos fatos, né? Na construção de personagem, o fato, ele não se fecha no fato, ele nunca serve só para contar sobre um fato, existe sempre a reverberação do fato. A construção da interioridade, ela tem muito a ver com isso, né? Como você fazer o que acontece com o personagem, ou seja, a ação, reverberar dentro. Então, não é só, quando a gente fala de interioridade, não é só interior, não é só o pensamento, você não precisa exercitar isso só no pensamento do personagem. Você tem do exterior para o interior e do interior para o exterior. Então, no caso de Crime e Castigo, por exemplo,
é desenvolvido maravilhosamente bem, né, essa coisa do interior do pensamento, mas você também tem a possibilidade de casar tanto essa exploração do pensamento interior mesmo, da psique, quanto você pode, como o Dostoiévski faz, aliás, que é fazer esse jogo entre interior e exterior, né? Sim, total. Fiquei lembrando bastante do Chekhov quando eu ouvi ele falar, porque também tenho a impressão que o Chekhov também tem isso. Aliás, nos contos do Chekhov, com certeza. Mas eu lembro que tem uma das peças do Chekhov que eu sou apaixonado, que é a Gaivota. Na Gaivota tem uma coisa muito louca, porque é a história de uma família em crise, né, num momento de crise, né, estrutural, e eles estão numa angústia, meio esperando alguma coisa acontecer, que não acontece, e não acontecem coisas na peça. A peça não é uma coisa cheia de ação, que tem aquele momento de alta tensão, e aquela estrutura que estava determinada, né, pelas peças anteriores, em que tudo tinha que culminar, né, num grande conflito. Não, isso vai se diluindo, assim, vai se espalhando, e a gente vai conhecendo os dilemas dos personagens exatamente naquele banal do nada que está acontecendo. Então, a própria crise, né, a angústia do momento, da família, da situação política que aquela família está vivendo, ela também está ali espalhada numa falta de grandes acontecimentos, né? Estão acontecendo coisas muito prosaicas, né? Tem uma briguinha aqui, uma briguinha ali, mas não tem nada grande, porque o grande é exatamente a falta de ter grandes coisas acontecendo. A gente pode entender, claro, como ele disse aqui, através do fluxo de pensamento, por exemplo, fluxo de consciência, que a gente pode falar um pouco mais disso, mas também tem outros modos, né, que a gente tentar colocar também as coisas externas. Você falou aí de um movimento, né, do interior para o exterior e do exterior para o interior, né? Então, as coisas externas no interior dessa peça, por exemplo, a gente consegue perceber as angústias, mas sem que precise os personagens estarem falando sobre isso e estarem sofrendo exatamente isso, né? Isso está espalhado na forma, por exemplo, do texto. Que legal. Aliás, gente, reforço o convite que o Flávio Ricardo fez. Eu chamo ele de Ricardo, porque Ricardo é o nome do meu irmão. Flávio Ricardo. Ele fez dia 14 de outubro, né? Eu vou fazer uma live lá no canal do YouTube dele, que ele já citou, sobre Guimarães Rosa e Pessoa. Então vai ser muito legal. E voltando a essa questão que você abordou, você falou aqui do fluxo de consciência, né? O fluxo de consciência é uma possibilidade, um uso, né? Um recurso narrativo que a gente tem dentro do pensamento, né? Para mostrar as vísceras do pensamento, como a mente organiza. Então, o processo mental ele fica muito evidente no fluxo de consciência, ele é linkado à construção de personagem. A gente tem também a possibilidade de solilóquio, você pode construir um solilóquio. A gente tem o discurso indireto livre, então eu estou falando de algumas ferramentas de exploração da interioridade, né? Isso no pensamento. E na cena também é preciso explorar a subjetividade. Eu acho que a questão do tempo é uma das chaves. Por exemplo, no fluxo de consciência, muitas vezes, quando você está pensando, o tempo normativo ele é quebrado. Por quê? Porque você vai trazer coisas do passado para esse momento. Então, existe um jogo temporal, né? A gente tem até um exemplo em Ulisses, né? Que a gente não sabe, num determinado comentário ali, se aconteceu antes. Desculpa, William Faulkner, O Sonho e a Fúria. Você não sabe o que aconteceu antes ou o que aconteceu depois, e não importa, porque o tempo está submetido, à subjetividade, à interioridade. Então, você sai daquela ideia normativa de contar, não, primeiro infância, depois adolescência, depois a vida adulta. Não. No fluxo de consciência, tudo isso é integrado. E na cena você também pode fazer isso. Então, a interioridade, a subjetividade, vai ter muito a ver com a criatividade do autor para alinhavar determinadas quebras, eu acho. Você tem essa impressão também? Eu tenho, e agora você falando me dá a impressão também de que a interioridade está muito atrelada mesmo ao tempo, né, em todos os sentidos. No fluxo de consciência isso fica muito didático, né, porque... E acho que uma coisa importante também de a gente pensar é que, assim, claro, existem, né, gente, grandes romances incríveis em fluxo de consciência, sei lá, As Ondas é um deles, e O Sonho e a Fúria, como você disse, Ulisses,
Mas a gente também pode usar o fluxo de consciência em algum momento da nossa narrativa. A gente pode trabalhar com uma cena em fluxo de consciência, um momento, vários momentos, mas não precisa ter o romance inteiro de fluxo de consciência, né, necessariamente. Mas tem uma coisa no fluxo de consciência que é exatamente essa dimensão totalmente alterada do tempo, né? Porque é o tempo do pensamento. O tempo do pensamento ele não dá para ser contado pelo relógio, né? De um jeito linear. Aí eu fico pensando, por exemplo, nesses romances que acontecem em um dia, né? Por exemplo, não sei se é em um dia, mas em poucos dias, como o Dias de Abandono, da Helena Ferrante. É um romance inteiro e ele, sei lá, se passa em 1 ou 2 dias, talvez, porque o tempo ali está totalmente dilatado pelo tempo do pensamento, que é esse tempo em fluxo de consciência. Então, assim, em uma digressão, né, que a personagem faz lá, a narradora, é uma narradora em primeira pessoa, em uma das digressões dela, ela vai pensar sobre muitas coisas que aconteceram antes, depois, o que pode vir, e tudo isso, sei lá, pode ter se passado o tempo de ela abrir uma porta, né? Então, o tempo, me parece que ele é muito importante, né? Dessa relação aí da construção da interioridade. Total. Tem uma coisa importante que é não confundir fluxo de consciência com causa absoluta. Alguns autores acham que é ligar a loucura, entendeu? Fazem fluxos de consciência que o personagem parece muito doido. Primeiro que o fluxo de consciência não precisa ser uma confusão louca, né? Ele até pode ser, dependendo do personagem, mas não precisa, não é isso. Isso não é o conceito de fluxo de consciência. Uma das coisas, às vezes, pouco exploradas na questão do fluxo de consciência é que o pensamento ele pode expor o personagem. Então, num fluxo de consciência, você pode trabalhar, por exemplo, com ato falho, você pode trabalhar com defesa psíquica. Então, ele está pensando uma coisa, ele vai para um outro lugar para fugir dessa coisa. Então, a sequência que você vai estabelecer no fluxo de consciência pode, inclusive, mostrar aquilo que o personagem quer esconder ou não sabe lidar. Então, é uma construção que logicamente muito mais refinada e difícil de fazer, que eu chamo de construção enviesada, né? Isso pode estar no seu fluxo de consciência e também pode estar nos seus desenvolvimentos de cena, por exemplo, e nas relações também entre os personagens. Legal isso, porque tem uma possibilidade, né, um risco ali no fluxo de consciência, não só no fluxo de consciência, né, mas nos momentos de análise. Volta e meia, tanto o narrador em primeira pessoa quanto em terceira pessoa, esses momentos em que o narrador faz alguma análise sobre alguma coisa, né? É muito arriscado como é que se faz essas análises, né? Outro dia mesmo eu estava lendo um texto, revisando um texto, e aí tinha muito claro essa questão que era o personagem, ele sempre fazia questão de analisar a coisa que aconteceu, como é que ele estava vendo aquela perspectiva da relação dele com a mãe, e de tal modo que o leitor não tinha espaço para participar daquela análise, o leitor só recebia o que ele pensava. Quando algumas questões, mesmo em situação de análise, né, elas podem muito mais sugerir coisas complexas ou enviesadas, como você disse, e que leva o leitor, sim, a fazer outras compreensões cruzadas, né? Se o narrador fica ali só entregando tudo, analisando tudo, deixando tudo muito organizado, né, acaba que chapa e a recepção daquilo ela é só passiva, né? O leitor acaba não sendo capaz ali de constatar, porque é muito legal quando você está lendo um narrador em primeira pessoa e você se dá conta ali do ato falho, como você falou, ou da contradição. Ah, não, tá falando que é assim, mas eu tô vendo que não é, né? É legal a gente como leitor ativamente conseguindo também construir e participar junto do processo de leitura, né? E às vezes essas análises aí elas podem dar essa chapada. Total, e às vezes o autor não percebe. Eu lembrei de uma leitura crítica que, logicamente, né, a gente sempre busca os pontos positivos, né, não é só um tapa na cara. Mas teve um momento, e o trabalho com esse autor foi muito legal, porque depois eu peguei outros livros dele, mas teve um momento que eu virei e falei para ele, olha, você está preso no pior do século XIX. Nos piores da tradição ruim, né? Porque, lógico, que tem coisas boas e tem coisas ruins. Você está preso no pior do século XIX. E de fato, ele estava lendo, olha que loucura, ele estava lendo os livros do século XIX que eu imaginei que ele estivesse lendo, e aí quando ele começou a ler outras coisas, porque essa é a importância de ampliar o repertório,
ele entendeu também as diversas ferramentas construtivas para sair só dessa coisa que você está falando, que é da entrega, né? Que é do trabalho com advérbio, que é o floreio, né? Que a gente tem, enfim. É complicado. Vamos aproveitar, Paulo, já chamar a nossa segunda convidada? Vamos a ela. Ela é a Luísa Geisler, escritora, tradutora literária, mestre em processo criativo pela National University of Ireland. Escreveu, entre outros, Luzes de Emergência se acenderão automaticamente, De Espaços Abandonados, Enfim Capivaras. Foi vencedora do Prêmio Açorianos de Narrativa Longa, 2 vezes vencedora do Prêmio Sesc de Literatura e do APCA, além de já ter sido finalista do Jabuti do São Paulo de Literatura. E Luísa tem textos e livros traduzidos em mais de 15 países. É nascida em Canoas, no Rio Grande do Sul. Muito bem, Luísa Geisler. Talvez os games, a realidade virtual, um dia consigam superar isso, mas também não sei, confesso que não sei, mas quando eu penso em interioridade e literatura, eu penso que isso é a principal coisa que a literatura faz. A literatura, ela tem esse poder de nos colocar dentro da mente do outro. E não só isso, ela tem esse poder de te mostrar uma linha de raciocínio que não é a tua. Então, por exemplo, quando eu estou no meu processo criativo e penso nos meus personagens, eu me divirto muito pensando em personagens que não pensam como eu. Daqui a pouco um personagem que tem medo de avião, por exemplo, e acho que essa habilidade de empatia, né, que eu acho muito característica da literatura. Então, muitas vezes, se eu estou pensando um personagem, eu não posso partir do meu julgamento, eu tenho que partir do lugar onde esse personagem está. Então, por exemplo, muitas vezes as pessoas dizem eu senti prazer escrevendo um vilão, por exemplo. E eu acho isso muito normal e muito natural, porque para tu escrever um bom vilão, tu precisa que esse vilão faça sentido. Porque, de certa forma, todo mundo é o vilão de uma história de alguém. Então, por exemplo, quando eu consigo passar uma vaga de emprego, que é ótimo para mim, eu sou a pessoa que roubou a vaga de emprego de alguém. Muitas aspas aqui, né? Porque a gente não tá falando de uma verdade tão objetiva. Mas o que a gente tá falando é que pra mim eu não fiz nada de errado se eu conseguir essa vaga. Então, o personagem, ele dificilmente vai ser... É claro que ele pode, mas ele dificilmente vai ser movido por culpa. Ele dificilmente vai se mover achando que tá fazendo algo errado no mundo. E é importante que o leitor veja isso. É importante que o autor saiba confiar no leitor e dizer, bom, olha só o que eu estou fazendo aqui. E quando a gente passa pela experiência literária de consumo de literatura, a gente também tem que ter isso em mente. A gente tem que ter em mente que a gente está no interior de um ser humano que não somos nós. Então, a própria ideia de ler e pensar, esse personagem pensa esquisito, às vezes é um julgamento bastante forte, né? Porque se o... Já diria Shakespeare que a loucura é loucura, mas a loucura tem método. Então as coisas têm que fazer sentido. E se eu acho que ele pensa esquisito, de que ponto eu tô saindo, né? De que ponto, sem nenhuma alteridade, eu tô saindo. De pensar, bom, esse personagem passa por isso não é o que eu faria, mas isso faz sentido considerando essa história desse personagem. Então eu acho que a literatura é essa grande celebração, né? De se colocar no lugar do outro. E é algo que a gente precisa muito hoje em dia, no sentido de entender de onde é que vem um ponto de vista e de tentar respeitar raciocínios que são distintos dos nossos, ou que são até, pra gente, novos, não são nem assim, diferentes, eles são completamente novos. Então, acho que nenhum processo artístico é tão interior, te permite tanto entrar na mente de alguém como a literatura, né? Assim como a música, ela tem uma certa universalidade em certos aspectos, a literatura, ela tem essa universalidade de que tu entra em outro ser humano, assim, quase como se fosse um avatar de outra coisa. E, enfim, então, viva a literatura, viva se colocar no lugar dos outros. Viva, então, a literatura como espaço de alteridade, aí como a Luísa está trazendo, que essa é uma questão muito legal também, né? Quando a gente está pensando possibilidades de construir essas interioridades dos personagens, a gente está também criando espaços, né, de dialogar com diversidades, né, de a gente conviver
com outros muitos, né? A literatura tem essa riqueza muito maravilhosa. E quando a gente quer escrever um romance ou um conto que seja potente, eu acho fundamental, né, essa ideia de que a gente possa criar mesmo esses espaços, essas situações aí que a Luísa está trazendo, de entrarmos numa mente outra, entrarmos numa lógica outra, entrarmos numa moral outra, essa possibilidade, né, na construção dos personagens tão rica, né, que, enfim, talvez seja um dos grandes pontos da literatura, aí como a Luísa está falando, né, a literatura nesse poder, né, de entrar na mente do outro. Acho que é um desafio que, quando a gente consegue fazer ele muito bem feito, né, quando a gente vê um personagem incrível, quando a gente lê um personagem incrível, eu acho que a gente também expande o humano, né, a gente expande as possibilidades de vida. Eu acho isso incrível da literatura. É demais. Eu acho super importante não julgar os personagens, ou ao menos não deixar esse julgamento parar na narrativa, porque eu também me lembro, por exemplo, do meu primeiro livro, eu comentando uma vez com meu ex-marido assim: ah, não, porque tem essa personagem, né, que ela é super subserviente, etc., mas eu tô feliz porque eu não consegui julgar ela. E aí ele vira pra mim: você matou ela no final do livro. Então, assim, no momento, eu não julguei ela, eu não coloquei um julgamento explícito, né? Eu deixei ela ser subserviente com toda a subserviência dela. Ao mesmo tempo, no final das contas, eu matei ela, isso acontece. Eu acho que quando você olha uma obra de maneira geral, vai ter ali uma série de conclusões e uma série de perspectiva de mundo, mas isso é diferente de julgar o personagem. Precisa, né, ficar muito clara essa diferença, porque quando você julga o personagem, você de fato não entra nele, né? Você de fato transforma ele num fantoche, você pode moralizar esse personagem, você pode virar uma espécie de stalker creepy de tudo que esse personagem faz. Então você não deixa ele viver, você é uma mãe controladora desse personagem, né? Tudo que ele faz é julgado. E aí a Luísa falou uma coisa muito legal, que é: todo personagem, e eu acho que até todo ser humano, concordo com ela, é o vilão da vida de alguém, né? Você não é encarado como uma flor do campo por todas as pessoas que você conheceu, né? Então a gente tem, e aí eu acho que tem uma coisa profunda nessa história, que é a questão da luz e da sombra, né? O vilão também tem luz, né? E os personagens, digamos assim, mais bonzinhos também têm sombra. Então, entender essa dialética entre a luz e a sombra, e também aceitar eh, as coisas ruins, né, os defeitos, entre aspas, dos seus personagens, é essencial para você vivificá-los. Senão, novamente, você vai engessá-los, né? Não, essa parte aí do vilão, todo mundo é o vilão de alguém, é muito legal, né? Esse exemplo que ela deu, inclusive, é ótimo, de pensar: ah, eu todo feliz lá em casa, porque passei no concurso, sei lá, consegui um prêmio, ganhei o prêmio São Paulo de literatura. Mas só que tem alguém ali achando que é aquele filho da puta que ganhou o prêmio que deveria ser meu, né? Então, sempre tem... E eu pensei que isso também gera esse modo de pensar, né? Ele gera uma perspectiva dialética para a gente pensar a questão da interioridade, porque é isso, né? Aquilo que está acontecendo sempre tem uma outra possibilidade, sempre poderia ser de um outro jeito. Aquela certeza do personagem, do narrador, ela sempre poderia, ela pode sempre contrastar com a certeza de alguém, com a moral de outra pessoa. E no limite ali, né, das construções, quanto mais a gente consegue considerar essas perspectivas dialéticas, acho que mais amplo se torna essa possibilidade do leitor se relacionar com esse personagem. Porque é muito legal essa ideia de não julgar, como você estava falando, né? Isso, vamos pegar o exemplo do Lolita, do Nabokov. No Lolita, né? Ali tem 1000 motivos para aquele cara ter um auto-julgamento, e até às vezes ele tem, né? Em uma passagem ou outra, ele tem até um julgamento ali em relação àquilo que está acontecendo, ao que ele está fazendo, mas é dialético, né? Porque a gente consegue julgá-lo, entender que aquilo é uma coisa, putz, foda, terrível, mas também a gente consegue sacar aquele amor, a gente consegue entender que aquilo tem uma potência enorme de vida, então a gente fica ali numa enrascada ao ler, e isso é muito vivaz. Bastante. E eu acho que a questão da culpa,
Aí vai depender do personagem, né? Tem personagens que de fato não vão se sentir culpados e não vão achar que estão fazendo qualquer coisa de errado, mas a culpa também pode ser um vetor presente implicitamente, dependendo do romance, um vetor bastante forte para a ação, aquilo que está por trás da ação. Eu percebo isso no próprio Raskolnikov, né? Que o Flávio comentou. Existe ali para mim, tá? Eu teria que reler já. A última vez que eu li Crime e Castigo tem bastante tempo. Eu preciso até reler. Mas para mim eu sinto um pulsar, né? Um pulsar de uma culpa ali bem implícita, mas é diferente porque não é o julgamento explícito, não é que Dostoiévski julgou durante as páginas daquele livro, né? Ele torna complexo tudo aquilo e a relação do personagem com tudo aquilo. E aí cabe o que a Luísa fala, sim, que se você julgar previamente seu personagem, muito dificilmente você vai se abrir para esse olhar complexo sobre a luz e a sombra, sobre as diferentes perspectivas de uma ação, sobre as camadas mais complexas dessa ação, né? Então eu acho realmente fundamental. Uma coisa que eu queria te perguntar, Paulo, é sobre a sua construção de personagem em Cara Marfisa da interioridade. Eu até separei um trechinho aqui, acho que eu vou ler o trechinho primeiro e aí eu falo em seguida. Bom, é uma cena bem do meio do romance, não sei se vai. Eu acho que ela até depende de algumas coisas, de alguns outros fatos para ficar bem claro, mas depois eu tento explicar um pouco do que está acontecendo. Escolhi aleatoriamente um livro triste. Era um menino contando sua história de sofrimentos com o pai e com a mãe. Um gole. Os pais eram bestas selvagens e ele vivia a buscar refúgios de sobrevivência. 2 goles. Palavras são espaços para se aprender, se esconder e se salvar. Ele buscava caminhos para sobreviver em meio àquilo. Admirava a escola, os livros e o avô por ser culto. 3 goles. Quando não se tem um poço por perto, a falta de água pode tornar a vida ainda mais terrível. Graças a Deus, sede deve ter sido a única coisa que não sofremos. 4 goles. Um dia Adelmino chega em casa, já na cidade, e deita na rede. Valdir devia ter uns 4 anos. Depois do cochilo, Adelmino levanta e não encontra a fivela de boiadeiro do seu cinto. Olha para Valdir acocorado do lado de fora, grita pelo cinturão. O menino gagueja sem resposta. Cadê minha fivela? Valdir não diz nada e é levantado pelo pescoço e arremessado no chão. Depois é um chicote assobiando nas costas do moleque. Ele só chora e geme. Adelmino se cansa e volta para a rede, onde encontra a fivela. Tinha caído do cinto enquanto ele dormia. Ele olha para o menino, pensa em falar algo, mas não diz nada. E eu onde estava? 5 goles, batem na porta, é Graziella, carta e livro. Falo pouco, ela não insiste. Abro o envelope para ver a carta e tem foto junto. É Marfisa com meus filhos. Segura Valderez nos braços e tem Valdir sentado em uma das pernas. Os meus filhos. Eles estão lindos. Valdir e Fisa sorriem. Era para eu estar na primeira foto dos meus filhos. Valdir, coitadinho, apanhou do pai e fugiu para os braços da tia. E Valderez, tão pequena, foi levada junto. Eu precisava salvá-lo. Ele já fala. Meu Deus, que tá. Como é lindo, meu filho. Valderez está doente. Nos documentos são as fotos que provam a cara que temos. Eu bebia e acendia um cigarro no outro. Foi como tive a ideia. Tinha que queimar para fazer o fogo correr de verdade. Lancei a chama para a foto e vi rapidamente a fagulha ir tomando conta. Gostei de ver o corpo de Marfisa sendo consumido. Eu não admitiria mais aquilo. Achei que tinha que acabar com a história triste daquele menino também. Não, Valdir não passaria por aquilo. Joguei a foto sobre o livro e logo ele também começou a ser consumido. Toda a tristeza se encerrando na desmaterialização das palavras. Foi levantando uma chama bonita e imponente do livro triste, e logo outros foram atingidos. Achei bom. Não queria mais nada de Marfisa em minha casa. Nada que ela houvesse tocado por perto. E assim vai. Eu acho que tem uma questão de contexto aqui só, que está acontecendo é o seguinte, essa personagem aqui, que é a narradora, nesse momento ela é uma alcoólatra, né, e ela tá na casa dela, e essa irmã dela levou os filhos embora, ela perdeu os filhos foram lá para casa da irmã. E ela é uma leitora, elas trocam livros, né, e nesse momento eu quis brincar com
algumas questões aqui, né? Primeira questão é essa coisa da bebedeira, né? Então ela já acorda de manhã, começa a beber e ela começa a ler um livro e ao mesmo tempo ela vai confundindo a história do livro, né, meio bêbada, a história do livro que ela está lendo com a história do filho dela e vai projetando aquilo na irmã. De repente chega a foto da irmã e a irmã mandou para ela de presente a primeira foto que os filhos dela tiveram, só que é a irmã que está segurando os filhos e não ela. E ela então vai botar fogo naquilo tudo, enfim, acaba incendiando inclusive a casa. Então nesse momento aqui eu fiz um exercício de fluxo de consciência, por exemplo, em que a gente consegue perceber, eu acho, né, pelo menos na minha tentativa, em que a gente consegue perceber, mais ou menos no meio do livro tá isso aqui, essa desordem que foi tomando conta da vida da personagem, né, mas por muitas perspectivas, porque é uma desordem que se faz tanto no meio da organização da narrativa, né, quer dizer, ela está no momento que ela está confundindo a história do livro que ela está lendo com a história do que aconteceu com os filhos, também essa confusão de afetos, né, esse amor pelos filhos, e os filhos foram levados pela irmã. Na verdade, a irmã estava querendo salvar os filhos dela, né? Porque eles estavam em risco ali. E então, esse ódio que ela tem da irmã, mas ao mesmo tempo a irmã está ajudando. Então, tem essa complexidade toda, mas que não se faz imediatamente, né? Só por uma descrição, por um julgamento dela para a irmã ou dela para ela mesma, né? Mas nos deixa perceber, né? Pela própria confusão da cabeça dela, né, espelhada na estrutura narrativa. E tem uma coisa legal, porque ao mesmo tempo que ela está pensando, você tem ali as particularidades da narração, né? Um gole, 2 goles, 3 goles. Então, você também coloca a característica do narrar, né? Narrar o que está acontecendo. Você também vai jogar essa cena dentro do pensamento, ou seja, não é só o pensamento puro, você tem a questão da narração dentro, o que eu acho muito legal, porque torna o trecho mais complexo, né? Você está trazendo mais um elemento ali para dentro. E tem uma coisa que eu amo em Cara Marfisa, que tem umas coisas bem categóricas dessa personagem, mas que quando você começa a ler o livro, quando você começa a entender a relação dessas irmãs, você percebe que nem tudo é comprável, apesar de algumas frases muito categóricas, né? Às vezes, o jeito que ela enxerga a irmã, quando você tá vendo aquilo ali tá na fronteira, você não consegue exatamente dizer, pô, mas será que foi amor ou ela é filha da puta? Então a gente fica na dúvida. E isso é Sim. muito legal, porque aquilo Uhum. que teoricamente está numa estrutura sintática, às vezes, de entrega, não é uma entrega, porque tem camada por trás. Nessa frase Exato. categórica, entendeu? O que tem de interessante aqui na exploração da primeira pessoa é exatamente essa dúvida, né? Que a gente não sabe exatamente se aquilo que ela está falando é o quanto aquilo está contaminado pelo sentimento e pela experiência que ela teve em relação àquilo. Mas não que aquele modo de enxergar as coisas seja exatamente o modo justo, né? Sei lá. Sim. Eu trouxe alguns pontos da construção da interioridade do Pedro Naves, que eu acho que de repente vale para os ouvintes que estiverem construindo um romance, porque algumas coisas podem fazer sentido, outras coisas não, né? Lógico. Como é que eu pensei, né, a interioridade do Pedro Naves? Ora ela está aberta, ora ela é impermeável. Então, dependendo da fase da vida, dependendo do fato, essa interioridade fica mais evidente ou não, tá? Tem uma dosagem ali que tem a ver com a personalidade do personagem. Também trabalhei um pouco o realismo mágico, né? Essa é uma possibilidade, você estabelecer o objeto como espelho psíquico, é uma possibilidade de alteridade com os animais, no caso do meu livro especificamente, né? E a realidade tem momentos de realidade, né? Momentos em que eu trouxe um pareamento maior com a realidade. Então tem ali documentos, linguagem corrente, foco na ação, que pareia mesmo. E tem momentos em que a realidade ganha percepção subjetiva, ou seja, a percepção subjetiva, a interioridade do Pedro Naves fica mais forte que a realidade, aí eu quebro a mim mesmo com a realidade, porque a interioridade do Pedro Naves avança sobre os objetos e seres. Então, a gente pode pensar a interioridade também como filtro. Você pode Uhum. colocar ela hiper, você pode aumentar a interioridade do personagem de maneira que tudo aquilo que estiver próximo dele vai sair só de uma perspectiva narrativa normativa. Por quê? Porque essa interioridade está acima das coisas, ela está como um filtro nas coisas, né?
E aí, na terceira parte, eu também gostei muito da ideia de usar diferentes narradores, diferentes ângulos, justamente para explorar uma coisa da literatura que para mim, particularmente, no meu trabalho, não se trata só de realidade. Para mim, é a impressionismo, estou falando de impressionismo agora, da subjetividade nas coisas. E aí eu não estou falando só da ação, Paulo. Tá? Essa é uma diferença bastante evidente, né, dos livros comerciais que têm ação como vetor. A interioridade, o sentir do personagem, o pulsar do personagem pode ser um vetor em cima da ação. Legal pensar isso que você está falando também, que a gente poder planejar, né? Não sei se você fez isso previamente ou se você foi percebendo isso depois, mas poder planejar os modos de interioridade que a gente vai apresentar, né? E legal que eles sejam múltiplos, né? Porque se a gente explora só, igual eu falei, tem essa possibilidade do fluxo de consciência como estrutura, isso é uma possibilidade, mas tenho a impressão de que o que a gente está chamando de literatura contemporânea nos permite brincar muito mais com isso, né? Reunir muitas mais ferramentas, então conseguir entender, né, como é que eu vou planejar a minha interioridade nessa parte aqui, os modos, que intensidades que vão ter. Um dos pontos que a gente inclui no planejamento, né, dos nossos personagens e do projeto de um modo geral, da nossa escrita. Total, e pode parecer muito complicado, porque às vezes eu recebo umas mensagens assim: Anitta, você e o Paulo estão acabando com a minha vida. Porque eu estava escrevendo de boa, na lagoa, e aí vocês chegaram com todas as reflexões, eu tenho a impressão de que eu não sei nada, e aí o que acontece? Essa questão da interioridade, ela às vezes demora mesmo, não é um processo fácil, você conhecer o seu personagem. Parte você pode definir antes, parte você só vai conhecer durante, não tem jeito, né? Eu acho que o processo da escrita, né, às vezes a pessoa fica tão concentrada com aquilo que vai parar no arquivo de Word, e muito do processo de escrita é esse descobrimento que não vai parar no texto. Então você descobre, por exemplo, que o seu personagem é sei lá, um sádico, e você não precisa colocar lá no texto, fulano de tal era sádico. A questão, o que vai parar no texto é como exercer o sadismo na linguagem. Então, esse processo criativo prévio, que não para na linguagem, é muito maravilhoso e ele é difícil, né, Paulo? Leva um tempo, né? Como tudo, né? Como tudo na vida. Vamos aproveitar para chamar aquele quadro que faz tempo que a gente não chama. Inclusive, gente, a gente tem o anchor.fm/literai, que também está na descrição do episódio. Você pode mandar a sua pergunta, a sua questão, sua dúvida que você tenha tido a partir de algum episódio da gente. Só falar teu nome, de onde você e jogar a pergunta que a gente responde aqui. Dá para gravar áudio, né, nesse endereço que eu falei. E a gente tem hoje a participação. Então, vamos ao nosso quadro. Vamos lá. Fala, que eu te escuto. Olá, Anitta. Olá, Paulo. Meu nome é Luiz Oliveira Pop, sou do Rio de Janeiro, mas atualmente estou morando aqui no Canadá. Primeiramente, queria agradecer por tanto que vocês me ajudam com o conteúdo literário, das quais vocês apresentam no podcast Literai e em suas mídias sociais. Acompanhar vocês tem sido para mim muito importante para o meu aperfeiçoamento como escritor. Muito obrigado por isso. Minha pergunta, na verdade, ela é uma pergunta composta sobre ferramentas literárias. Qual o conceito de recursos ou ferramentas literárias para vocês? Com exemplos, se puderem, por favor. E como vocês utilizam essas ferramentas no processo de escrita de vocês? Muito obrigado, um abraço. Olha que demais o Luiz. Outras informações sobre o Luiz. Ele tem 51 anos, é segurança da informação. Eu acho mó barato as diferentes profissões dos ouvintes, né? Muito legal. Luiz escreve contos, está em vias de escrever um romance. E para responder a pergunta, né? Ele pergunta basicamente aqui qual o conceito de recursos literários e como vocês utilizam na escrita de vocês. E ele pediu exemplos. Bem, Luiz, eu vou ser bem sincera com você, cara. Eu tenho tem análises de 1 hora no meu curso sobre um conto de 4 páginas. É impossível dar exemplo, ficaria
muito superficial, né? A gente analisar um recurso literário muito rapidamente. Então, isso não tem como fazer. Convido vocês a realmente a fazerem o meu curso. São 3 meses, um conteúdo bem parrudo e, enfim, trago Cervantes, trago Lúcia Berlim, James Joyce, Maria Gabriela Lençol, o povo todo, e aí os alunos vão exercitar esses recursos, né? Temos exercícios para você colocar em prática esse recurso, para você entender a lógica do recurso. Agora, como vocês utilizam na escrita de vocês? Bem, eu tenho, talvez porque eu seja editora, né? Eu tenho essa coisa da técnica muito forte. Então, eu gosto muito de estudar e analisar profundamente os autores, e eu sinto que quanto mais consciência eu tenho dos recursos literários possíveis para construir um livro, porque o que é um livro, né? Um livro é uma arregimentação bem feita de recursos literários, né? O livro é uma gama de possibilidades de utilização. A construção pelas possibilidades da linguagem, elas são muitas. Quanto maior o meu repertório, mais criativo eu consigo ser, sinceramente. Tem uma frase também, que eu queria fazer uma pontuação também, que é a seguinte: eu estou com o quadro do Einstein aqui na minha frente, no meu escritório. Ele tem a seguinte frase: imaginação é mais importante que conhecimento. E aí eu concordo com ele no seguinte sentido: adianta você conhecer absolutamente tudo e não ser criativo? Não adianta. Porque você não vai arregimentar o que você sabe de maneira criativa. Então, às vezes, você até sabe menos, mas se você for criativo, você vai conseguir com pouco fazer muita coisa. Agora, imagina se você alia conhecimento e imaginação. Aí as possibilidades são muito amplas, né? E acho que também o que a gente chama de recursos literários, né, é mais ou menos o que a gente vem falando aqui em todos esses episódios, né? De certo modo, cada um dos temas aqui dos nossos episódios envolve, né, ou um recurso específico, ou modos de operar com um conjunto de recursos. E me parece que no meu trabalho, quanto mais eu penso sobre os recursos, quanto mais consciência eu vou tomando dos recursos que eu utilizo, como eu utilizo, né, e esse repertório vai surgindo, né, foi surgindo ao longo dos estudos e também vai surgindo à medida que a gente vai lendo as coisas, né, esse repertório vai aparecendo e vai se incorporando, né, à nossa escrita. Mas quanto mais consciência eu tenho dos recursos, eu tenho a impressão de que mais demorada se torna a minha escrita, porque ela se torna cada vez mais criteriosa, mas também me dá a impressão de que eu tenho cada vez mais domínio sobre aquilo que eu estou produzindo. Quer dizer, a minha escrita hoje ela é uma escrita muito pouco conduzida por fluxo. Tem um grande fluxo de ideia agora e blá 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 blá. Claro, tem uns momentinhos que acontece isso, mas ela é uma escrita muito arquitetada, né? E eu acho que isso tem a ver com como eu penso e pratico os recursos literários. E aí tem uma coisa importante, Paulo, que às vezes a falta de conhecimento dos recursos, né? Eu não gosto muito de entrar nessas não, porque eu gosto de ser livre para escrever. Bem, às vezes você acha que você é livre, você está cheio de padrão viciado no texto. O seu Exato, pensamento vai exato. te levar sempre para as mesmas escolhas construtivas de personagem. Você vai usar os mesmos verbos de passagem, você vai começar as frases com uma palavra da mesma classe gramatical. E aí, às vezes, o que você não sabe é que isso deixa o seu texto tedioso e você não sabe nem porquê. Então, você entender o porquê algumas coisas no seu texto não funcionam ou porque funcionam, pode fazer com que aconteça o que acontece com o Paulo, acontece comigo, eu também sinto isso. Você vai ficando cada vez mais criativo, né? Para encontrar, inclusive, pensando no livro como uma sinfonia, encontrar movimentos diferentes dentro dessa sinfonia para compor essa narrativa. É isso, né? São tantas coisas, né? Isso que é mais doido, né, Paulo? São tantas coisas que tem a ver com a criação de um bom livro, né? É a diversidade também. E também não é assim aquela coisa assim, então tá, vou aprender todos os recursos narrativos, tenho que jogar todos no mesmo livro. Não, não é isso.
cada narrativa vai pedir. Então você vai descobrir, esse personagem aqui, essa hora, pode ser muito interessante entrar no fluxo de consciência dele, ou não, naquele outro momento. Será que se eu mudar de narrador eu vou trazer um balanço diferente, um ângulo diferente? E aí é essa coisa do estudo, da experimentação e da criatividade. Eu acho que são as 3 coisas unidas. Acho que respondeu, né, Paulo? Só uma última coisa que, enfim, eu falei que cada vez mais eu sinto a minha escrita arquitetada, né? Mas não é no sentido burocrático, é como você está falando, né? Eu, ao mesmo tempo, me sinto cada vez mais criativo porque parece que eu tenho cada vez mais domínio sobre os caminhos para deixar a minha criatividade fluir. Então, não é que eu me prendo nos recursos literários, pelo contrário, eu exploro os recursos literários para me sentir livre para a criatividade fluir entre eles, só que com consciência. E aí tem uma outra coisa, Paulo, você resolveu ser escritor. Cara, eu quero ser escritor, eu quero publicar vários livros. Eu, particularmente, acho muito feio você não saber o que é um indireto livre, você não saber os tipos de narrador em terceira pessoa possíveis, você não saber coisas básicas, porque é a mesma coisa você ser arquiteto e não saber o que é uma viga, velho. É verdade. Entendeu? Então, se você resolveu entrar nessa, eu acho, né, que vamos lá, Vamos né? buscar, né? Vamos buscar. Então é isso, né? É isso, meu povo. Então, até o próximo episódio. Falou, gente. Nos ajudem a divulgar, coloquem aí nas suas redes, nos seus stories, nos seus tweets e vambora gente. juntos. Um beijo, até semana que vem. Beijo.